Existe uma oração tão antiga, tão poderosa, tão precisa, que ativa a prosperidade nos próximos 7 dias, mesmo em pessoas que estavam travadas há anos. Alguns dizem que dá medo, não porque seja algo ruim, mas porque a velocidade com que ela transforma sua realidade financeira é inexplicável. Esta oração vem da tradição judaica milenar, preservada por gerações, guardada pelos sábios da Cabala e transmitida apenas para aqueles que estavam verdadeiramente prontos. Se este vídeo chegou até você agora, não foi por acaso. Foi porque sua alma fez o chamado e o universo respondeu. Há forças invisíveis que trabalham constantemente para nos guiar até as respostas que precisamos. E você estar aqui, neste momento exato, lendo estas palavras, é prova de que algo maior está em movimento. Antes de começarmos, eu preciso que você faça algo muito importante. Escreva nos comentários agora: eu aceito a riqueza que chega em 7 dias. Esse comentário é sua chave de ativação. É sua declaração ao universo de que você está pronto. Não subestime o poder deste ato. Quando você escreve essas palavras, quando você as declara publicamente, você está fazendo muito mais do que digitar letras numa tela. Você está enviando uma vibração ao universo. Você está plantando uma semente no campo invisível da manifestação. Você está abrindo uma porta que talvez tenha estado fechada durante anos. Dê um joinha neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que você vai ouvir hoje pode ser o início de uma etapa que você nem imaginava possível. Respire fundo. Vamos começar. Coloque sua mão direita no coração. Isso é importante. Na tradição judaica, a mão direita representa o canal de recebimento, o lado da bondade divina, o fluxo da abundância. Os antigos sábios entendiam que o corpo humano não é apenas carne e osso, mas um mapa energético complexo, onde cada parte tem uma função específica no processo de conexão com o divino. A mão direita, em particular, tem sido usada durante milênios como o instrumento através do qual recebemos as bênçãos celestiais. Quando você coloca essa mão no coração, você está criando um circuito energético completo, uma ponte entre o céu e a terra, entre o espiritual e o material. Respire profundo 3 vezes comigo. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Inspire, expire, inspire, expire. Sinta o ar entrando em seus pulmões, sinta seu peito se expandindo, sinta a vida pulsando dentro de você. Cada respiração é um milagre. Cada batida do coração é uma confirmação de que você está vivo, de que você tem propósito, de que você merece tudo de bom que o universo tem para oferecer. Agora, com sua mão no coração, repita mentalmente comigo, sentindo cada palavra vibrar dentro do seu peito. Adonai, eterno que provê todas as coisas. Hamefarnes, sustentador de todas as almas. Melech haolam, rei do universo. Hoje eu me apresento diante de ti. Hoje eu abro meus caminhos, abro minhas mãos, abro minha vida para receber a abundância que tu reservaste para mim desde o princípio dos tempos. Desde antes de eu nascer, desde antes de meus pais se conhecerem, desde antes mesmo que este mundo fosse criado, já existia um plano divino para minha prosperidade. Já existia uma riqueza com meu nome escrito nela, esperando o momento certo para se manifestar na minha vida. Hoje ativo o portal da prosperidade, que se manifesta em 7 dias. Hoje ativo a vibração que transforma destinos. Hoje ativo a energia que rompe bloqueios antigos. Bloqueios que talvez tenham sido colocados por gerações passadas. Bloqueios que foram construídos pedra por pedra, através de anos de pensamentos limitantes, de crenças destrutivas, de palavras que negavam meu próprio valor. Hoje ativo a riqueza que me pertence por direito divino, pela aliança de Abraão, pela promessa de Isaque, pela bênção de Jacó. Eu sou herdeiro espiritual dos patriarcas. Eu carrego em mim a mesma centelha divina que eles carregavam. Eu tenho acesso às mesmas fontes de abundância que eles tiveram acesso. A partir deste momento, minha vida financeira se acelera. Minha mente se expande para além das limitações que eu mesmo coloquei. Minha abundância desperta de um sono profundo que durou tempo demais. E o dinheiro começa a me buscar como água que corre para o vale, como luz que preenche o vazio, como bênção que encontra o coração preparado. Eu não preciso mais correr atrás do dinheiro com desespero, com ansiedade, com medo. Agora o dinheiro me procura, me encontra, flui naturalmente em minha direção porque eu me tornei um ímã de prosperidade, um receptor perfeito da abundância divina. Eu declaro com o poder das 72 letras sagradas,
com a força do nome divino que não pode ser pronunciado, mas que ressoa em cada átomo do universo, que rendas inesperadas se manifestam, que oportunidades gigantes aparecem de lugares que eu nem imaginava, que soluções imediatas chegam sem esforço, sem luta, sem sofrimento, que meus caminhos econômicos se abrem completamente como o Mar Vermelho se abriu para Moisés, criando uma passagem onde antes só havia impossibilidade. Hoje, eu rompo com a pobreza herdada de gerações passadas. Hoje eu rompo com a escassez aprendida na infância, quando ouvi tantas vezes que o dinheiro não dava, que as contas não fechavam, que era preciso apertar o cinto, que não podíamos nos dar ao luxo de sonhar com mais. Hoje eu rompo com o medo que me mantinha pequeno, encolhido, aceitando migalhas quando eu merecia o banquete completo. Hoje eu rompo com todas as energias, palavras e crenças que bloqueavam minha prosperidade, todas as maldições proferidas contra mim, todas as invejas lançadas na minha direção, todos os olhares de desprezo que tentaram me diminuir. Eu permito que a riqueza entre como as águas do Jordão que não param de fluir, dia e noite, constantemente, abundantemente. Eu permito que a vida me surpreenda como o maná que caía do céu todos os dias para alimentar o povo no deserto, provando que o sustento divino nunca falha, nunca se esgota, sempre chega no tempo certo. Eu permito que o dinheiro flua sem resistência, sem culpa, sem vergonha, como foi prometido aos filhos de Abraão, como é direito de todos os que se alinham com a vontade divina. Eu abençoo o dinheiro que chegou até hoje, mesmo que tenha sido pouco, mesmo que mal tenha dado para sobreviver. Eu agradeço por ele porque ele me manteve vivo até este momento, até esta transformação. Eu abençoo o dinheiro que está a caminho neste exato momento. O dinheiro que já foi liberado no mundo espiritual e agora está se materializando no mundo físico, viajando em minha direção através de caminhos que eu nem consigo ver, mas que são absolutamente reais. Eu abençoo o dinheiro que se manifestará nos próximos 7 dias. O dinheiro que vai chegar de formas surpreendentes, inesperadas, milagrosas. Ribono Shel Olam, Senhor do Universo. Tu que criaste os céus e a terra com tua palavra, tu que sustentas todas as criaturas com tua bondade, tu que alimentas o mundo inteiro com tua generosidade, escuta minha voz. Escuta o clamor do meu coração que durante tanto tempo esperou, que durante tanto tempo lutou, que durante tanto tempo acreditou mesmo quando parecia impossível. Faz que meu esforço prospere como a terra fértil de Canaã, onde bastava plantar para que a colheita se multiplicasse 7 vezes, onde o leite e o mel fluíam naturalmente, onde a abundância era o estado normal das coisas. Faz que minhas ideias se multipliquem como as estrelas que prometeste a Abraão, quando disseste que sua descendência seria incontável, que ele seria pai de multidões, que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Faz que minhas decisões me elevem como Jacó subindo a escada para os céus, vendo os anjos descendo e subindo, conectando o céu com a terra, provando que não há separação entre o espiritual e o material, que tudo é um, que a prosperidade celestial pode e deve se manifestar na terra. Faz que minhas rendas cresçam sem parar, não apenas um aumento isolado, mas um crescimento constante, progressivo, exponencial, que nunca mais eu volte ao lugar de escassez onde estive. Faz que minhas oportunidades se alinhem perfeitamente, que eu esteja no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas, que tudo conspire a meu favor, que o universo inteiro trabalhe para o meu bem. Eu declaro que não sou carência, não sou dívida, não sou limitação. Durante muito tempo eu me identifiquei com a falta. Eu me apresentava como alguém que não tinha, que não podia, que não era capaz. Mas isso acabou hoje. Eu sou expansão, eu sou abundância, eu sou riqueza divina em movimento. Eu sou um rio de prosperidade que flui constantemente. Eu sou uma fonte que nunca seca. Eu sou um canal através do qual a abundância celestial se derrama sobre a terra. Eu sou o descendente espiritual de Abraão, chamado para ser bênção. Não apenas para receber bênção, mas para ser bênção para outros, para prosperar de tal forma que minha prosperidade transborde e alcance todos ao meu redor. Hoje aceito presentes financeiros que vêm de fontes esperadas e inesperadas. Hoje aceito rendas repentinas que chegam por caminhos que eu nem conhecia, por portas que eu nem sabia que existiam. Hoje aceito bênçãos econômicas que superam minha compreensão, que são maiores do que eu ouso pedir, que excedem até mesmo meus sonhos mais ousados. Hoje aceito dinheiro que flui por canais que eu jamais imaginei, através de pessoas que eu nunca pensei que me ajudariam.
de situações que pareciam impossíveis, mas que se resolvem milagrosamente. Baruch atah Adonai. Bendito és tu, Eterno, que remove obstáculos e abre portões. Bendito és tu que vê minha necessidade antes mesmo que eu a expresse, que conhece meu coração antes mesmo que eu abra minha boca, que já preparou a resposta antes mesmo que eu fizesse a pergunta. Graças te dou porque a riqueza já está se movendo a meu favor neste instante. Neste exato segundo, enquanto eu pronuncio estas palavras, enquanto meu coração bate com fé, enquanto minha alma se alinha com tua vontade, coisas estão acontecendo no mundo invisível. Contratos estão sendo preparados, pessoas estão pensando em mim, oportunidades estão sendo criadas, dinheiro está sendo liberado. Graças te dou porque recebo dinheiro antes de completar 7 dias. Eu não preciso esperar meses, não preciso esperar anos. A manifestação é rápida porque minha fé é forte, porque minha intenção é clara, porque meu coração está alinhado. Graças te dou porque o que vem supera tudo o que sonhei, tudo o que pedi, tudo o que acreditei ser possível. Minhas expectativas eram pequenas porque eu tinha me acostumado com pouco, mas tua generosidade não tem limites. Tua abundância não conhece escassez. Teu poder não encontra impossíveis. Eu sou merecedor desta abundância não porque sou perfeito, não porque nunca errei, mas simplesmente porque sou teu filho, tua filha, criado à tua imagem e semelhança, herdeiro de tua riqueza infinita. Eu sou capaz de receber e administrar riqueza. Durante muito tempo eu tive medo de prosperar porque achava que não saberia lidar com o dinheiro, que ia desperdiçar, que ia perder tudo. Mas hoje eu declaro que tenho sabedoria, que tenho discernimento, que tenho a capacidade de multiplicar o que recebo. Eu sou imã de prosperidade divina. Onde quer que eu vá, a abundância me segue. O que quer que eu toque, prospera. Quem quer que se associe comigo é abençoado. Eu sou o receptor perfeito do dinheiro sagrado, não do dinheiro sujo, não do dinheiro roubado, não do dinheiro que traz maldição, mas do dinheiro abençoado, do dinheiro que vem através de canais legítimos, do dinheiro que honra a Deus e abençoa as pessoas. Minha energia muda agora. Neste momento, enquanto declaro estas palavras, algo se transforma dentro de mim. Uma vibração antiga de pobreza está sendo substituída por uma vibração nova de abundância. Um programa mental de escassez está sendo deletado e um programa novo de prosperidade está sendo instalado. Meu destino muda neste segundo. O que estava escrito para mim como uma vida de luta, de dificuldade, de apenas sobreviver, isso está sendo reescrito agora. Um novo destino está sendo traçado, um destino de abundância, de prosperidade, de riqueza que glorifica a Deus e abençoa a humanidade. Minha vida se transforma neste momento. Eu não sou mais a mesma pessoa que começou a ler este texto. Algo fundamental mudou. Uma porta se abriu, uma luz se acendeu, um caminho se revelou. Que a prosperidade me encontre onde quer que eu esteja. Eu não preciso estar no lugar certo, fazer as coisas certas, conhecer as pessoas certas para que a prosperidade venha. Ela me encontra onde quer que eu esteja, em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque agora eu sou um imã, agora eu vibro na frequência certa, agora eu estou alinhado. Que a abundância me rode como nuvem de glória, como aquela nuvem que guiava o povo de Israel no deserto, protegendo-os do sol durante o dia e aquecendo-os durante a noite. Que eu seja envolvido por uma atmosfera de prosperidade que me acompanha constantemente. Que a riqueza me siga como seguiam os patriarcas, que onde quer que eles plantassem havia colheita abundante, que onde quer que cavassem poços encontravam água fresca, que onde quer que negociassem prosperavam, que o dinheiro flua para mim com facilidade, sem luta, sem esforço excessivo, sem sacrificar minha saúde ou minha família, com rapidez, não em algum futuro distante, mas agora, logo nos próximos dias, com constância, não apenas uma vez, mas repetidamente, não apenas um milagre isolado, mas um fluxo contínuo de provisão. Hoje reclamo meu poder ancestral, o poder que estava adormecido dentro de mim, o poder que meus antepassados tiveram, mas que talvez não souberam usar, o poder de criar riqueza, de atrair abundância, de manifestar prosperidade. Hoje reclamo minha herança de abundância. Eu sou herdeiro não apenas de dívidas, não apenas de problemas, não apenas de traumas financeiros, mas também, e principalmente de bênçãos, de promessas, de pactos divinos que foram estabelecidos há gerações e que agora se cumprem em minha vida. Hoje reclamo a riqueza que me corresponde por aliança divina, não por mérito próprio, não porque eu ganhei,
Não porque eu mereci no sentido de ter feito por merecer, mas simplesmente porque há uma aliança, há um pacto, há uma promessa divina que não pode ser quebrada. E é Hudson. Que assim seja a tua vontade. Que não seja feita minha vontade limitada, minha visão curta, minha expectativa pequena, mas tua vontade perfeita, teu plano completo, tua bênção abundante. Amém, amém, amém. Selado está, decretado está, manifestado está. No mundo espiritual isso já aconteceu. Agora apenas aguardo a materialização no mundo físico. Respire. Você sentiu. A energia mudou. Algo se moveu dentro de você e ao seu redor. Talvez você tenha sentido um arrepio, talvez um calor no peito, talvez uma emoção que você não consegue explicar. Isso é normal. Isso é real. Isso é o sinal de que algo profundo aconteceu. Mas antes de continuar, preciso te contar uma história que vai fazer tudo isso fazer ainda mais sentido. Uma história real que aconteceu com minha bisavó Esther em 1937, quando ela chegou ao Brasil fugindo da perseguição na Europa Oriental. Ela não era uma mulher rica, não tinha educação formal, não falava português, não tinha conexões. Ela tinha apenas fé, apenas uma oração que seu pai lhe ensinou, apenas a certeza de que Deus não a havia trazido até ali para abandoná-la. Ela desembarcou no Rio de Janeiro com 3 filhos pequenos, sem falar português, sem um centavo no bolso, sem conhecer ninguém. Imagine a situação. Uma mulher sozinha, viúva, porque o marido tinha morrido na travessia, num país estranho, sem saber como ia alimentar as crianças no dia seguinte. A primeira semana foi desespero puro. Ela dormia em um galpão perto do porto com outras famílias de refugiados. As crianças choravam de fome todas as noites. As outras mães tentavam consolar seus filhos com promessas que elas mesmas não sabiam se poderiam cumprir. Ela não tinha como trabalhar porque não entendia o idioma. Cada dia que passava, a situação ficava mais desesperadora. O dinheiro que ela tinha conseguido trazer escondido na bainha da saia já tinha acabado. O pouco de comida que conseguiam era através da caridade de outros refugiados que estavam numa situação apenas um pouco melhor que a dela. E foi aí, na sexta noite, quando ela estava no fundo do poço, quando até mesmo sua fé começava a vacilar, quando ela olhava para os filhos dormindo com fome e se perguntava se tinha feito a escolha certa ao vir para este país, que ela se lembrou de algo que aprendera com o pai dela, meu tataravô Moisés, um estudioso da Cabala em Varsóvia. Ele tinha lhe ensinado que existe uma oração, uma prática, um ritual que, quando feito com fé absoluta, com intenção pura, com coração quebrantado mas esperançoso, pode abrir portais no céu, pode mover montanhas, pode transformar o impossível em possível. Ela pegou um pedaço de papel que encontrou no lixo, pegou emprestado um lápis de outra refugiada e escreveu uma oração específica em hebraico, as mesmas palavras que seu pai recitava quando a família passava por dificuldades. Ela colocou aquele papel embaixo do travesseiro improvisado de pano, um travesseiro que na verdade era apenas um saco cheio de roupas velhas, e antes de dormir, com lágrimas escorrendo pelo rosto, com a voz trêmula mas determinada, ela recitou em voz baixa 7 vezes seguidas a frase: Adonai Ireh, o Eterno proverá. Ela não gritou, não fez barulho, não chamou atenção. Foi uma oração silenciosa, íntima, desesperada, mas cheia de uma fé que se recusava a morrer. E ela dormiu, não um sono tranquilo, mas um sono de exaustão, confiando que de alguma forma, de algum jeito que ela não conseguia imaginar, Deus ia responder. No 7º dia exato, na manhã de sexta-feira, quando ela já estava começando a pensar em voltar para a Europa, mesmo sabendo que lá a situação era ainda pior, algo extraordinário aconteceu. Um homem bateu no galpão procurando alguém que soubesse costurar. Ele estava desesperado, explicou em português misturado com Yiddish, porque a esposa dele tinha uma pequena confecção e tinha recebido uma encomenda grande e inesperada, uma encomenda que, se fosse cumprida no prazo, poderia mudar o destino do pequeno negócio deles. Mas ela não conseguia fazer tudo sozinha. Ele precisava de alguém que soubesse costurar, que pudesse trabalhar rápido, que estivesse disponível imediatamente. Minha bisavó Esther sabia bordar e costurar desde menina. Na Polônia, antes de tudo desmoronar, antes da perseguição, antes da fuga, ela tinha uma pequena oficina de costura. Seus dedos conheciam o tecido, a agulha, a linha. Era como se tudo que ela tinha aprendido na vida anterior tinha sido uma preparação para este momento. Ela foi contratada na hora, sem entrevista formal,
sem referências, sem nada além da perícia que demonstrou ao pegar uma peça que o homem tinha trazido e fazer alguns pontos rápidos e perfeitos. Trabalhou o dia inteiro, suas mãos se movendo com uma velocidade nascida do desespero e da habilidade, seus olhos focados em cada ponto, cada costura, porque ela sabia que aquele trabalho era sua salvação. Recebeu o pagamento no final da tarde, contou as notas com mãos trêmulas. Não podia acreditar que aquilo era real. Comprou comida para os filhos. Viu os olhinhos deles se iluminarem quando viram pão fresco, frutas, leite, e chorou de gratidão. E ainda sobrou dinheiro para pagar uma pequena pensão, um quarto minúsculo, mas que era um palácio comparado ao galpão. Aquele trabalho temporário se tornou permanente, porque a dona da confecção percebeu rapidamente que tinha encontrado uma joia rara, uma costureira habilidosa, confiável, dedicada. 2 anos depois, minha bisavó já era sócia do negócio. A confecção cresceu, prosperou, se tornou uma das mais respeitadas da região. 5 anos depois, ela tinha a própria loja na Rua da Alfândega, uma loja elegante onde as senhoras da sociedade carioca iam encomendar seus vestidos. Quando ela faleceu em 1978, aos 83 anos, depois de uma vida longa e plena, deixou para a família 3 imóveis pagos, dinheiro investido, um negócio próspero que continuou nas mãos dos filhos e netos, e algo muito mais valioso. Uma carta escrita à mão, onde explicava o segredo. Ela dizia, e eu leio essas palavras com emoção toda vez que abro aquela carta amarelada pelo tempo. Não foi sorte. Não foi apenas trabalho, embora eu tenha trabalhado duro. Foi a oração com intenção correta, feita no momento certo, com o coração aberto. O universo não nega prosperidade a quem se alinha com a frequência da abundância divina. Quando você ora com fé verdadeira, quando você declara com convicção, quando você age como se já tivesse recebido, as portas se abrem, os caminhos aparecem, os milagres acontecem. Não foi magia, foi lei espiritual. Não foi casualidade, foi causa e efeito no plano invisível. Eu guardo essa carta até hoje num porta-retratos na minha mesa, e toda vez que olho para ela, toda vez que leio aquelas palavras escritas com letra trêmula mas firme, eu me lembro de que o impossível é possível, de que milagres ainda acontecem, de que Deus ainda responde orações. E o que ela escreveu ali, os princípios que ela aprendeu com meu tataravô, a sabedoria ancestral que salvou nossa família da miséria e da destruição, é exatamente o que vou te ensinar neste vídeo. Você sabia que os judeus representam apenas 0,2% da população mundial, mas controlam uma parte desproporcional da riqueza global? Não é coincidência, não é sorte, não é genética, como alguns ignorantes tentam sugerir. É mentalidade, são princípios, é uma forma de ver o mundo que foi refinada durante milênios de dificuldades, perseguições, exílios, e ainda assim, ou talvez exatamente por causa disso, desenvolveram uma capacidade extraordinária de prosperar em qualquer circunstância. São princípios ancestrais transmitidos de geração em geração, não através de livros acadêmicos, não através de universidades, mas através de histórias contadas ao redor da mesa do Shabat, através de provérbios sussurrados antes de dormir, através de práticas ensinadas de pai para filho, de mãe para filha. E o mais importante, e é isso que quero que você grave no seu coração, esses princípios funcionam para qualquer pessoa, independente de religião, raça ou origem. Você não precisa ser judeu para aplicar sabedoria judaica. Você não precisa se converter, não precisa mudar sua religião, não precisa abandonar suas crenças. Esses são princípios universais, leis espirituais que funcionam para qualquer um que as aplique, da mesma forma que a lei da gravidade funciona para qualquer um que pule, independente de acreditar nela ou não. Mas tem um detalhe que muda tudo. Um detalhe que separa aqueles que apenas tentam daqueles que realmente conseguem. Minha bisavó não fez qualquer oração. Ela não simplesmente repetiu palavras vazias. Ela não recitou uma fórmula mágica esperando resultados automáticos. Ela usou um princípio da Cabala chamado Kavaná, uma palavra hebraica que significa muito mais do que simplesmente intenção direcionada. Kavaná é a união perfeita entre pensamento, emoção e ação. É a concentração absoluta da alma inteira num único objetivo. É o alinhamento completo de todos os aspectos do seu ser em direção a uma meta específica. Na tradição judaica, não basta repetir palavras, mesmo que sejam palavras sagradas, mesmo que sejam palavras poderosas.
Um papagaio pode repetir palavras, mas isso não cria nada. É preciso muito mais. É preciso conectar a mente, o coração e a alma com o significado profundo do que está sendo dito. Cada palavra precisa ser sentida, não apenas pensada. Cada frase precisa ser vivida, não apenas pronunciada. É preciso visualizar o resultado com tanta clareza que você quase pode tocá-lo, que você pode sentir o cheiro dele, que você pode ouvir os sons associados a ele. Se você está pedindo dinheiro, você precisa ver as notas na sua mão, sentir a textura do papel, ouvir o som da notificação bancária chegando no celular. É preciso sentir a gratidão antes de receber. E isso é talvez a parte mais difícil e mais importante. Não gratidão forçada, não um obrigado mecânico, mas aquela gratidão profunda que vem do coração quando você recebe algo que realmente queria, que realmente precisava. Você precisa sentir essa gratidão agora, antes de ver qualquer resultado, porque é essa gratidão antecipada que abre os portais celestiais. E é preciso eliminar qualquer bloqueio interno que esteja impedindo o fluxo, e aqui é onde a maioria das pessoas falha sem nem perceber. Agora me escute com atenção, porque aqui vem a parte que 93% das pessoas erram. Eu poderia te dar a oração mais poderosa do mundo. Eu poderia te ensinar os segredos mais profundos da Cabala. Eu poderia te revelar técnicas que foram guardadas por milênios, mas nada disso vai funcionar se você tiver bloqueios internos. A maioria das pessoas reza pedindo dinheiro, mas ao mesmo tempo, no fundo da alma, num lugar que elas nem sempre conseguem acessar conscientemente, elas não acreditam que merecem. Elas carregam culpa por erros do passado, por escolhas ruins, por oportunidades perdidas. Elas carregam vergonha por terem sido pobres, por terem passado necessidade, por terem dependido de outros. Elas carregam a voz do pai ecoando na mente dizendo que dinheiro não nasce em árvore, que é preciso ralar muito para conseguir pouco, que rico não entra no céu. Elas carregam a frase da mãe dizendo que rico vai para o inferno, que dinheiro é a raiz de todo o mal, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Elas carregam a ideia de que espiritualidade e dinheiro não combinam, que uma pessoa verdadeiramente espiritual deve ser pobre, que a pobreza é uma virtude e a riqueza é um pecado. E aí, com toda essa bagagem pesada no subconsciente, elas tentam atrair prosperidade e obviamente não conseguem. E aí, o universo escuta esse conflito interno, essa mensagem dividida, esse pedido confuso e simplesmente não entrega. Não porque o universo é cruel, não porque Deus não quer que você prospere, mas porque você está emitindo duas frequências opostas ao mesmo tempo. É como pisar no acelerador e no freio simultaneamente e depois reclamar que o carro não anda. Vou te dar um exemplo bem brasileiro para você entender, um exemplo cotidiano que vai tornar esse conceito abstrato em algo concreto. Imagine que você vai num restaurante, um daqueles restaurantes bons onde você sempre quis comer, mas nunca teve coragem de entrar porque achava caro demais. Você junta coragem, entra, senta, olha o cardápio com olhos brilhando vendo todas aquelas opções deliciosas. Escolhe finalmente um prato que você realmente quer, aquele prato especial que te fez salivar só de ler a descrição. Você chama o garçom e começa a fazer o pedido. Mas na hora que o garçom está ali com a caneta e o bloquinho pronto para anotar, você diz: e preste atenção porque isso é exatamente o que a maioria das pessoas faz energeticamente quando pede prosperidade. Olha, eu quero esse prato, mas eu acho que não mereço comer algo tão bom assim. Na verdade, talvez seja caro demais para alguém como eu. Será que eu realmente posso pedir isso? Eu não sou boa pessoa o suficiente para comer bem assim. Talvez eu devesse pedir algo mais simples, algo mais de acordo com a minha condição. Mas eu quero esse prato. Mas não sei se mereço. Mas eu quero. Mas não sei se posso. O que o garçom vai fazer? Ele vai ficar ali parado, confuso, sem saber o que fazer, porque você não fez um pedido claro. Você fez um pedido com contradição, com dúvida, com negação embutida. Com o universo é exatamente igual, e não é uma metáfora vaga. É literalmente assim que funciona. Quando você pede prosperidade, mas carrega bloqueio interno, quando você declara abundância, mas não acredita que merece, quando você afirma riqueza, mas no fundo se sente culpado por querer ter mais, a mensagem não chega limpa, a frequência não é pura, o pedido não é claro, e aí nada se manifesta, ou se manifesta de forma parcial, incompleta, insatisfatória. Por isso,
E isso é absolutamente crucial. Antes de ativar a oração completa que vou te ensinar daqui a pouco, antes de recitar as palavras poderosas que vão abrir portais de prosperidade, você precisa fazer uma limpeza energética profunda. Precisa remover os bloqueios que foram se acumulando ao longo dos anos, camada por camada, como óxido numa tubulação que impede a água de fluir. Precisa perdoar, não apenas os outros, mas principalmente a si mesmo, porque muitas vezes nós somos nossos piores inimigos, nossos juízes mais severos, nossos críticos mais implacáveis. Precisa liberar, soltar, deixar ir embora tudo que está prendendo você ao passado de escassez, ao padrão de pobreza, à identidade de alguém que não tem, que não pode, que não consegue. E isso, meu amigo, minha amiga, e preste muita atenção porque esse conceito pode mudar sua vida completamente. É o que os sábios judeus chamam de techuvá, uma palavra que geralmente é traduzida como arrependimento, mas que significa muito mais do que isso. Techuvá vem da raiz hebraica, que significa retornar, voltar, realinhar-se. É o retorno à sua essência original, à sua natureza divina, ao estado de pureza que você tinha antes que o mundo te enchesse de crenças limitantes e pensamentos destrutivos. É o realinhamento com a vontade divina, com o plano original que Deus tinha para você, com o propósito para o qual você foi criado. Então agora, e eu quero que você faça isso com seriedade porque esse é um dos momentos mais importantes deste vídeo inteiro, vamos fazer juntos um exercício rápido, mas poderoso, um exercício que pode liberar bloqueios que estão te impedindo de prosperar há anos ou até décadas. Respire fundo, bem fundo, enchendo os pulmões completamente, sentindo o ar chegando até o fundo do seu abdômen. Coloque as duas mãos no peito, uma sobre a outra, sentindo seu coração batendo sob suas palmas. Esse gesto não é aleatório. Quando você coloca as mãos no coração, você está criando uma conexão consciente com o centro emocional do seu ser. Você está dizendo ao seu subconsciente que o que vem agora é importante, que precisa ser recebido profundamente. E agora repita mentalmente comigo, mas não apenas leia, não apenas pense, sinta cada palavra, deixe cada frase penetrar nas camadas mais profundas do seu ser. Eu perdoo todos que me ensinaram a ter medo de dinheiro, todos os professores que glorificavam a pobreza, todos os líderes religiosos que pregavam que riqueza é pecado, todos os amigos que faziam piada quando eu falava dos meus sonhos de prosperar. Eu perdoo meus pais pelas crenças limitantes que transmitiram sem saber, porque eles mesmos foram vítimas dessas crenças, porque eles apenas repassaram o que aprenderam com os pais deles, porque eles fizeram o melhor que puderam com o entendimento que tinham. Eu perdoo meus avós pela pobreza que viveram e que inconscientemente perpetuei, pela mentalidade de escassez que foi transmitida de geração em geração, como se fosse uma herança inevitável, como se fosse o destino da nossa família ser sempre pobre. Eu perdoo a sociedade que me fez acreditar que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são desonestas, que você só fica rico explorando os outros, que prosperidade e integridade não podem coexistir. Eu perdoo a religião que me ensinou que pobreza é virtude, que sofrer nesta vida é ganhar tesouro no céu, que Deus ama mais os pobres do que os ricos, criando uma dicotomia falsa que me manteve preso na escassez. E principalmente, e isso talvez seja o mais difícil, mas também o mais importante, eu me perdoo por ter acreditado que eu não merecia riqueza, por ter aceito a mediocridade como se fosse meu lugar natural, por ter me sabotado tantas vezes quando oportunidades apareceram, por ter desistido dos meus sonhos porque achava que eram grandes demais para alguém como eu. Eu me perdoo por ter acreditado que eu não era capaz, que eu não tinha o que era necessário, que eu nasci para ser pequeno. Eu me perdoo por ter acreditado que eu não era digno, que havia algo fundamentalmente errado comigo, que eu não merecia as coisas boas que outras pessoas tinham. A partir de agora, e eu declaro isso como um decreto que não pode ser revogado, eu reconheço a verdade que sempre esteve lá, mas que eu tinha me recusado a ver. Dinheiro é energia neutra, não é bom nem mal, não é santo nem pecaminoso, é simplesmente uma ferramenta, um meio de troca, uma energia que pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo das intenções de quem a usa. Dinheiro é ferramenta, e como toda ferramenta, não tem moral própria. Um martelo pode construir uma casa ou pode ferir alguém, mas o martelo em si não é bom nem mal. Da mesma forma, dinheiro pode alimentar famintos ou financiar destruição, mas o dinheiro em si é neutro.
Dinheiro é bênção quando usado com sabedoria, com generosidade, com propósito, com a intenção de glorificar a Deus e abençoar as pessoas. E eu mereço essa bênção tanto quanto qualquer outra pessoa neste planeta, porque não existe hierarquia no amor de Deus. Não existe favoritismo no coração do Criador. Não existe uma classe privilegiada que merece prosperar, enquanto outras devem permanecer na pobreza. Eu sou filho, filha do Criador do Universo, não um órfão, não um abandonado, não um esquecido, mas filho amado, herdeiro legítimo, portador da imagem divina. Eu sou herdeiro da promessa de Abraão, aquela promessa que dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquela promessa de multiplicação, de abundância, de prosperidade que não tem fim. Eu sou parte da aliança de prosperidade que foi estabelecida há milhares de anos e que continua válida hoje, que não expirou, que não foi cancelada, que não está restrita a um grupo seleto, mas está disponível para todos que se alinham com ela através da fé. Respire. Respire profundamente. Sinta. Não apenas pense sobre o que acabou de declarar, mas sinta no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Deixe essa verdade entrar fundo, penetrando cada célula, cada pensamento, cada emoção. Você pode sentir algo mudando dentro de você, pode sentir uma leveza, um alívio, como se um peso tivesse sido removido dos seus ombros. Isso é real, isso não é imaginação. Isso é o efeito de liberar bloqueios energéticos que estavam te mantendo preso. Agora vamos entrar na parte mais técnica, mas calma, que eu vou explicar de um jeito simples, de um jeito que qualquer pessoa pode entender mesmo sem ter estudado Cabala, mesmo sem conhecer hebraico, mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio de misticismo judaico. Na Cabala, que é o ramo místico do judaísmo, aquele conhecimento esotérico que durante séculos foi guardado a 7 chaves e ensinado apenas para estudantes selecionados, existe um conceito fundamental chamado Shefa. Shefa é uma palavra hebraica que não tem tradução perfeita em português, mas que pode ser entendida como o fluxo de abundância divina, a corrente de bênçãos, o rio de prosperidade que desce constantemente dos mundos superiores, dos reinos espirituais, diretamente do trono de Deus, para o nosso mundo material, para a nossa realidade física. Imagine, e essa visualização é muito importante, então realmente pare e imagine. Uma cachoeira gigante de luz dourada, brilhante, radiante, que está sempre caindo, sempre em movimento, sempre fluindo. Essa cachoeira não para nunca, não diminui, não seca. Ela é eterna, infinita, inesgotável. Essa cachoeira está sempre disponível, não apenas para alguns poucos escolhidos, não apenas para os santos, não apenas para os puros, mas para todos, absolutamente todos. Ela está sempre transbordante. Há mais do que suficiente para cada pessoa no planeta ter abundância. Há excesso, há sobra, há mais do que podemos imaginar ou conter. Essa cachoeira é a fonte infinita de toda prosperidade que existe ou que pode existir, de toda saúde que cura, de todo amor que transforma, de todas as oportunidades que mudam vidas. Ela nunca seca porque vem de uma fonte inesgotável. Ela nunca acaba porque procede de Deus que é infinito. Ela está aí, caindo constantemente, para todo mundo sem exceção. Mas tem um problema. E esse problema explica por que algumas pessoas vivem na abundância, enquanto outras vivem na escassez. Porque alguns prosperam aparentemente sem esforço, enquanto outros lutam a vida inteira e mal conseguem sobreviver. Entre a cachoeira e você, existem bloqueios, obstáculos, barreiras que foram sendo construídas ao longo do tempo. Pensa em pedras grandes, galhos secos, entulho acumulado, tudo que foi se amontoando ao longo dos anos, formando uma represa que impede a água de chegar até você. Cada vez que você disse, "eu não consigo", você colocou uma pedra nessa represa. Cada vez que você se conformou com menos do que merecia, você adicionou outro tijolo ao muro que separa você da abundância. Cada vez que você sentiu inveja de alguém rico, em vez de se alegrar pela prosperidade daquela pessoa e usar aquilo como inspiração para sua própria jornada, você colocou um galho na represa. Cada vez que você reclamou da vida, murmurou contra sua situação, focou no negativo em vez de procurar o positivo, você jogou mais entulho na barreira que está entre você e a abundância divina. E aí o que acontece? A cachoeira continua caindo, o Shefa continua fluindo, a abundância continua sendo derramada dos céus, mas não chega até você.
Fica presa do outro lado da represa, bloqueada, desviada para outros lugares, para outras pessoas que não têm essas barreiras, que mantêm seus canais limpos e abertos. E você fica se perguntando por que Deus não te abençoa, por que o universo não responde suas orações, por que a vida é tão injusta. Mas não é que Deus não queira te abençoar, não é que o universo esteja ignorando você, não é que a vida seja injusta, é que há bloqueios, há barreiras, há obstáculos que você mesmo, muitas vezes sem perceber, foi construindo entre você e a fonte da abundância. A oração que você vai aprender hoje, e eu não estou exagerando quando digo que ela pode mudar sua vida completamente em 7 dias, faz duas coisas extremamente poderosas, duas coisas que transformam toda a dinâmica da sua relação com a prosperidade. Primeira coisa, ela remove os bloqueios, como uma explosão controlada que destrói uma represa e deixa a água fluir novamente, como um desentupidor que limpa uma tubulação obstruída. Essa oração dissolve, elimina, destrói os obstáculos que estavam impedindo a abundância de chegar até você. Segunda coisa, ela abre um canal direto, uma conexão clara, uma linha reta sem interferências entre você e a fonte. Não apenas remove o que estava bloqueando, mas estabelece um caminho novo, limpo, desobstruído por onde a bênção pode fluir livremente. E quando isso acontece, e eu vi isso acontecer dezenas de vezes com pessoas que aplicaram esses princípios, a prosperidade não vem aos poucos, não chega gotejando lentamente. Ela vem como avalanche, com força, com volume, com intensidade. Vem rápido, em questão de dias ou semanas, não meses ou anos. Vem forte, não são migalhas, mas abundância real, significativa, que faz diferença prática na vida. Vem de formas que você nem esperava, por portas que você nem sabia que existiam, através de pessoas que você nunca imaginou que iriam te ajudar, de situações que pareciam impossíveis, mas que de repente se resolvem milagrosamente. E é por isso que tantas pessoas relatam mudanças dramáticas em 7 dias ou menos. Não é mágica no sentido de algo irracional, inexplicável, contrário às leis naturais. É alinhamento energético preciso. É você finalmente sintonizando na frequência certa. É você se posicionando no lugar certo para receber o que sempre esteve disponível, mas que você não conseguia acessar. Deixa eu te contar outro caso real. E eu tenho tantos que é difícil escolher qual. Mas esse é particularmente impressionante porque a transformação foi tão rápida, tão dramática, tão impossível de ignorar que não dá para atribuir à coincidência. Em 2019, uma amiga minha chamada Fernanda, uma mulher lutadora, trabalhadora, mãe dedicada, estava desempregada há 8 meses longos. 8 meses que devem ter parecido 8 anos para ela. Ela tinha 32 anos, estava no auge da vida produtiva, cheia de energia e vontade de trabalhar, mas simplesmente não conseguia uma oportunidade. Ela tinha 2 filhos pequenos que dependiam totalmente dela, um de 5 e outro de 7 anos. O aluguel estava 3 meses atrasado e o proprietário já tinha dado o ultimato: ou paga ou sai. A conta de luz estava prestes a ser cortada, e ela sabia que se cortassem ia ser ainda mais difícil arrumar emprego porque como ia fazer entrevista online sem internet, como ia manter o celular carregado para receber chamadas. Ela já tinha mandado mais de 200 currículos, não estou exagerando. Ela tinha uma planilha onde anotava cada vaga que aplicava, 200 currículos e nada, absolutamente nada. Algumas empresas nem respondiam. Outras mandavam aquele e-mail automático frio. Obrigado pelo interesse, mas optamos por outros candidatos. Toda a entrevista que ela conseguia, e foram poucas, não dava certo. Sempre tinha algo. Ou ela não tinha experiência suficiente naquela área específica, ou ela tinha experiência demais e eles achavam que ela ia pedir um salário alto, ou não combinava com a cultura da empresa. Sempre alguma desculpa. Parecia que tinha uma maldição, como se houvesse uma força invisível trabalhando contra ela, sabotando cada tentativa, fechando cada porta na sua cara. Ela estava no fundo do poço, não apenas financeiramente, mas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Ela estava pensando seriamente em voltar para a casa da mãe no interior de Minas Gerais, uma perspectiva que a deixava deprimida porque parecia um fracasso total, como se todos os anos lutando na cidade grande, todos os sacrifícios, todas as dificuldades superadas, tudo tivesse sido em vão. Foi quando ela me ligou chorando, numa dessas ligações onde a pessoa mal consegue falar porque está soluçando, pedindo ajuda.
Ela não estava pedindo dinheiro emprestado. Aliás, ela nem mencionou dinheiro. Ela estava pedindo algo mais valioso. Esperança, direção, alguma luz no fim do túnel que estava parecendo cada vez mais longo e escuro. Eu mandei para ela exatamente o que vou te ensinar aqui. Não guardei nada, não cobrei nada. Apenas compartilhei porque acredito que conhecimento que pode mudar vidas não deve ser guardado, mas distribuído generosamente. Expliquei o conceito de bloqueio energético com exemplos práticos para que ela entendesse que não era falta de capacidade. Não era porque ela não era boa o suficiente, mas porque havia algo invisível impedindo o fluxo. Ensinei a oração de limpeza que acabei de te ensinar. Ensinei a oração de ativação que vou te ensinar daqui a pouco. Ela era católica, não judia, e ficou com um pé atrás no início. Mas isso não é da minha religião, ela disse hesitante. E eu respondi algo que quero que você grave no seu coração. Fernanda, isso não é sobre religião no sentido sectário. Não é sobre você ter que se converter ao judaísmo ou abandonar sua fé católica. São princípios espirituais universais. São leis que governam o universo espiritual da mesma forma que a gravidade governa o universo físico. Essas leis funcionam para qualquer pessoa que as aplique com fé e intenção correta. Não importa se você é católica, evangélica, espírita, budista, muçulmana ou até ateia. Se você fizer com fé verdadeira e intenção correta, vai funcionar, porque não depende da sua afiliação religiosa, mas da sua conexão com o divino e do seu alinhamento com as leis espirituais da abundância. Ela topou tentar porque, como ela mesma disse, não tinha mais nada a perder. Já tinha tentado tudo que conhecia, já tinha esgotado todas as opções convencionais, e nada tinha funcionado. Por que não tentar algo diferente? Algo que talvez parecesse estranho, mas que pelo menos oferecia uma esperança. Ela começou na segunda-feira de manhã, bem cedo, antes das crianças acordarem. Naquele momento silencioso da madrugada onde parece que o véu entre o céu e a terra é mais fino. Fez a limpeza energética com seriedade. Não apenas repetiu as palavras, mas realmente sentiu cada perdão. Realmente liberou cada bloqueio. Recitou a oração de ativação 3 vezes ao acordar, com as mãos no coração, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com uma fé nascente no peito. E 3 vezes antes de dormir, já deitada no escuro, sussurrando as palavras como se estivesse fazendo um pacto secreto com o universo. Na quarta-feira, apenas 2 dias depois de começar, ela recebeu a ligação de uma empresa onde tinha feito entrevista 2 meses antes. Ela já tinha até esquecido porque tinha sido rejeitada na época, tinha recebido o e-mail padrão dizendo que não tinha sido selecionada. Mas a vaga tinha sido preenchida por alguém que acabou não dando certo. A pessoa desistiu na primeira semana, e eles se lembraram dela. Foram nos arquivos, acharam o currículo e ligaram perguntando se ela ainda estava disponível. Ela quase não acreditou. Pensou que fosse trote. Na sexta-feira, apenas 4 dias depois de começar a prática, ela foi chamada para outra entrevista relâmpago, numa empresa diferente que tinha recebido indicação dela de alguém que ela nem sabia que tinha guardado o contato dela. No sábado, 5 dias depois, recebeu 2 propostas, ambas com salários razoáveis e benefícios. Ela estava em choque, não conseguia processar o que estava acontecendo. Como era possível que depois de 8 meses de nada, de repente em menos de uma semana tudo mudou? Na segunda-feira seguinte, 7 dias exatos depois de começar a prática, ela assinou o contrato com a melhor das ofertas, uma empresa sólida, com plano de carreira, com salário 20% maior do que ela ganhava no emprego anterior, de onde tinha sido demitida 8 meses antes. Mas a história não parou aí. E isso que é fascinante, porque quando você abre o canal da abundância, quando você remove os bloqueios e se alinha com o Shefa, o fluxo continua. As bênçãos continuam vindo. 3 semanas depois, ela foi promovida a uma posição de supervisão porque a chefe direta dela pediu demissão inesperadamente. E os donos já tinham percebido a competência da Fernanda. 2 meses depois, ela recebeu uma herança pequena, uns 15 mil reais, de uma tia distante que ela nem sabia que tinha falecido. Uma tia da mãe dela que morava em outro estado e que não tinha filhos. Então, o dinheiro foi dividido entre os sobrinhos mais próximos. 6 meses depois daquele telefonema choroso onde ela não via saída, ela já estava morando em apartamento próprio financiado, tinha conseguido dar a entrada com a herança mais o dinheiro que tinha economizado do novo emprego, e estava vivendo uma vida completamente transformada. Ela me liga todo ano no aniversário daquele dia,
sempre na mesma data, 15 de julho, chorando de gratidão, renovando os votos de que nunca vai esquecer, nunca vai deixar de praticar, nunca vai deixar de testemunhar, dizendo que aquilo foi o divisor de águas da vida dela, o ponto de virada, o momento onde tudo mudou. E olha, e eu não estou dizendo isso para me gabar ou para fazer propaganda. Ela não foi a única. Ela não é um caso isolado, um milagre excepcional. Eu já perdi a conta de quantas pessoas relataram transformações parecidas, algumas até mais dramáticas. Agora presta atenção nessa parte porque é crucial, porque entender isso pode ser a diferença entre o ritual funcionar ou não funcionar para você. Existe uma diferença enorme, fundamental, decisiva entre rezar com o universo e rezar contra o universo. Deixa eu explicar de uma forma que fique cristalino. Quando você reza com o universo, você se alinha com o fluxo natural de abundância que já existe, que já está em movimento, que só precisa de você se posicionar corretamente para receber. Você não está tentando forçar algo contra a natureza das coisas, não está tentando manipular forças que você não entende, não está tentando controlar o incontrolável. Você está simplesmente se alinhando, se sintonizando, se posicionando. Você está abrindo espaço dentro de você para que a bênção que já está disponível possa entrar. Você está criando receptividade, flexibilidade, abertura. Você está sintonizando na frequência certa, como quando você pega um rádio velho daqueles analógicos e fica girando o botão até encontrar a estação que quer ouvir. A música já está tocando no ar. As ondas de rádio já estão sendo transmitidas. Você não precisa criar a música. Você só precisa encontrar a frequência certa, sintonizar corretamente e pronto, você escuta. Mas quando você reza contra o universo, quando você está em modo de desespero, de exigência, de luta, tudo muda, tudo fica bloqueado. Você está dizendo, energeticamente falando, Deus, eu preciso de dinheiro agora, imediatamente, sem demora, porque senão vai dar muito ruim, senão eu vou ser despejado, senão vou passar fome, senão minha vida vai acabar. Você está mandando uma mensagem de pânico, de falta extrema, de urgência caótica, de desespero total. E o universo, ou Deus, ou como você quiser chamar essa inteligência superior que governa todas as coisas, responde não ao que você pede com palavras, não ao que você declara verbalmente, mas ao que você vibra energeticamente, ao que você emite do fundo do seu ser. Se você vibra desespero, se sua energia é de pânico, se sua frequência é de carência absoluta, você atrai mais situações desesperadoras, mais motivos para entrar em pânico, mais experiências de carência. É lei espiritual, é lei de atração, é lei de correspondência. Se você vibra confiança, se sua energia é de certeza, se sua frequência é de gratidão mesmo antes de receber, você atrai mais motivos para confiar, mais razões para ter certeza, mais experiências para agradecer. Os sábios judeus ensinavam isso há 3.000 anos, muito antes de existir livros sobre lei da atração, muito antes de qualquer coach motivacional, muito antes da psicologia moderna. Eles diziam, e essas palavras foram preservadas no Talmud e em outros textos sagrados, reze com alegria, não com tristeza, porque Deus ama um coração alegre mais do que 1000 sacrifícios. Reze com certeza, não com dúvida, porque a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas, mas a dúvida do tamanho de uma montanha não pode mover nada. Reze como quem já recebeu, não como quem está implorando, porque aquele que pede como mendigo recebe como mendigo, mas aquele que reivindica como herdeiro recebe como herdeiro. E isso muda tudo, completamente tudo, do chão ao teto, de cima a baixo. Então, e eu quero que você grave isso no coração porque vai fazer toda a diferença no resultado que você vai ter quando você fizer a oração daqui a pouco. Não faça com energia de mendicância. Não faça como um pedinte que estende a mão na rua esperando que alguém tenha pena e jogue uma moeda. Faça com energia de realeza, como um príncipe ou uma princesa que entra na sala do trono não para implorar, mas para reivindicar o que é legitimamente seu, o que já estava separado para você desde antes da fundação do mundo. Porque você é, literalmente, não metaforicamente filho, filha do Rei do Universo. Você não é órfão, não é abandonado, não é esquecido, não é rejeitado. Você é filho amado do Criador de tudo que existe. Você tem direito à herança, não porque você mereceu, não porque você ganhou, mas simplesmente porque você é filho, porque essa é a natureza da relação entre pai e filho.
Um pai que ama não dá herança ao filho porque o filho mereceu, mas simplesmente porque o filho é filho. E Deus é o melhor pai que existe. Você só precisa reivindicar, estender a mão e receber o que já está separado para você. Agora vamos falar de algo que muita gente não sabe. Algo que pode parecer estranho no início, mas que quando você entende muda completamente sua relação com as palavras que você fala. O poder criativo das palavras na tradição judaica. No início da Torá, no livro de Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, está escrito de forma clara e repetida que Deus criou o mundo através de palavras. Ele não usou as mãos para moldar o barro. Ele não precisou de ferramentas para construir. Ele não teve que suar ou se esforçar. Ele simplesmente falou. Ele disse: haja luz. E houve luz. Ele falou, e as coisas se materializaram do nada, do vazio, das possibilidades infinitas que existiam no mundo espiritual. A Cabala ensina, e isso é absolutamente fundamental para entender o poder da oração que você vai aprender, que isso não foi só um evento único lá no começo dos tempos, um momento especial da criação que nunca mais se repetiu. Isso é uma lei espiritual permanente, uma verdade universal que continua funcionando agora, hoje, neste momento em que você está lendo estas palavras. Palavras criam realidade. Palavras têm poder criativo literal, não simbólico. Palavras são ferramentas de manifestação. São instrumentos através dos quais o espiritual se torna material, o invisível se torna visível, o possível se torna real. Suas palavras, meu amigo, minha amiga, e eu não estou exagerando nem sendo poético, suas palavras estão criando sua realidade agora, neste momento, constantemente, sem parar. Se você acorda todo dia e a primeira coisa que sai da sua boca é reclamação, se você diz em voz alta, ou mesmo apenas pensa repetidamente, estou quebrado, não tenho dinheiro, a vida está impossível, tudo está caro demais, não vou conseguir pagar as contas este mês, estou afundado em dívidas, nunca vou sair dessa situação. Você está criando essa realidade com suas próprias palavras. Você está falando e materializando falta, declarando escassez, profetizando miséria sobre sua própria vida. É como se você fosse um artista com um pincel na mão, e em vez de pintar um quadro bonito, você está pintando um quadro horrível, e depois reclamando que o quadro está horrível sem perceber que você mesmo o pintou. Mas, e aqui está a boa notícia. A notícia é extraordinariamente libertadora. Se você muda as palavras, se você conscientemente escolhe falar diferente, você muda a realidade. Não é instantâneo como apertar um botão, mas é real, é efetivo, é comprovado por milhares de anos de prática e por milhões de pessoas que experimentaram. Se você começa a dizer, e não apenas uma vez, mas consistentemente, diariamente, repetidamente, dinheiro flui para mim com facilidade, a abundância me encontra onde quer que eu esteja, oportunidades aparecem constantemente na minha vida, eu sou próspero em tudo que faço, eu sou abençoado financeiramente. Você está plantando sementes de abundância no campo invisível da manifestação, sementes que vão germinar, crescer, dar fruto que você vai colher fisicamente, materialmente, em forma de dinheiro real, oportunidades concretas, prosperidade tangível. Por isso, e agora você entende por quê, a oração que vou te ensinar tem palavras muito específicas, cada uma escolhida com precisão cirúrgica, cada frase construída com cuidado extremo. Não é poesia aleatória, não são frases bonitas sem propósito. Cada palavra tem um motivo, cada frase tem uma função, cada declaração tem um objetivo específico no processo de manifestação. E quando você repete com intenção, com consciência, com presença total, você está literalmente, não figurativamente, reprogramando sua realidade. Você está acessando o código-fonte da sua existência e reescrevendo as linhas que definem sua relação com o dinheiro. Você está apagando arquivos velhos e corrompidos de pobreza que foram instalados há anos ou décadas, arquivos que rodam em background sem você perceber, sabotando seus esforços de prosperar. E você está instalando arquivos novos, limpos, poderosos de prosperidade. É como quando você tem um computador velho que está lento, travando, cheio de vírus, mal consegue abrir um programa sem demorar 5 minutos, e você finalmente decide formatar tudo, apagar tudo, começar do zero e instalar um sistema operacional novo, atualizado, otimizado, rápido. De repente, o computador que era inútil se torna eficiente, produtivo, prazeroso de usar.
É exatamente isso que acontece no nível mental e espiritual quando você faz essa prática corretamente. Mas, e aqui vem um alerta importante, que pode determinar se isso vai funcionar ou não para você. Tem uma pegadinha que a maioria absoluta das pessoas cai e nem percebe. Você não pode falar uma coisa e pensar outra. Não pode. Simplesmente não funciona. Não adianta absolutamente nada você recitar a oração com a boca, pronunciando cada palavra perfeitamente. Mas no pensamento, naquela voz interna que fica comentando tudo, você está duvidando, está debochando, está pensando coisas como: será que isso funciona mesmo? Isso parece tão estranho, tão esquisito. Será que eu não estou sendo enganado? Isso é coisa de louco, de gente desesperada. Eu sou muito azarado para dar certo comigo. Eu sou diferente. Nada nunca funciona na minha vida, porque isso funcionaria. Se você faz isso, se há essa contradição entre o que você fala e o que você pensa, você anula completamente o poder da oração. Você cancela a manifestação. Você sabota seu próprio processo. É como plantar uma semente com muito cuidado, regando, colocando no sol, fazendo tudo certo, mas todo dia você desenterra a semente para ver se ela está crescendo e, obviamente, ao fazer isso, você mata a planta antes mesmo de ela brotar. Você destrói o processo de germinação. Então aqui vai uma regra de ouro. E eu quero que você trate isso com a seriedade que merece, porque isso pode literalmente determinar se sua vida vai mudar ou não. Uma regra que minha bisavó Esther escreveu naquela carta amarelada que mencionei antes. Escrita com letra trêmula, mas cheia de sabedoria conquistada através de anos de prática e resultados comprovados. Quando você faz uma oração de prosperidade, quando você declara abundância, quando você ativa um ritual de manifestação, você sela tudo com 3 palavras sagradas em hebraico, palavras que têm um poder especial porque foram usadas durante milênios em contextos de pacto, de acordo, de firmeza. Yeh Ratson, que significa literalmente que assim seja, ou numa tradução mais elaborada, que assim seja a tua vontade, que isso que declarei se alinhe perfeitamente com teu plano e se manifeste completamente. E depois dessas palavras, depois de dizer Yeh Ratson, você não duvida mais. Acabou a fase de questionamento. Terminou o tempo de analisar se vai funcionar ou não. Você não questiona mais. Não fica remoendo. Não fica revisando mentalmente se fez certo. Você simplesmente confia. Uma confiança profunda, inabalável, como uma criança que pediu um presente para o pai e simplesmente sabe que o pai vai dar. E você age. E isso é crucial. Você age como se já tivesse recebido, como se a bênção já tivesse sido liberada no céu e estivesse apenas viajando até você, como se fosse apenas questão de tempo antes de se materializar. Você abre espaço na sua vida para a bênção chegar, você se prepara para receber. Você arruma a casa porque logo vai ter dinheiro para convidar amigos. Você organiza as finanças porque logo vai ter rendas para administrar. Você se veste melhor porque logo vai ter prosperidade que precisa ser honrada.